trouxe e nos guardou. Louvado seja Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículos 1 a 8. Reflexões sobre a vida no dia de finados. Gostaria de meditar aqui no texto bíblico com todos vocês. Reflexões sobre a vida no dia de finados. O texto bíblico diz assim: lembre-se do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. Lembre dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu o seu brilho e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Então seus braços, que sempre o defenderam, começarão a tremer, e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Seus dentes cairão, e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo ou a música tocando. Levantará cedo, quando os passarinhos começam a cantar. Então você terá medo de lugares altos, e até caminhar será perigoso. Seus cabelos ficarão brancos, você perderá o gosto pelas coisas. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso. Quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro cai e quebra, quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro se despedaça quando a corda do poço se parte. Então o vosso corpo voltará ao pó da terra, de onde veio, e o vosso espírito voltará para Deus que o deu. É ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. Outra versão diz, vaidade, de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua santa e infalível palavra, e por ela, ó Deus, nós pedimos a direção completa do Teu Santo Espírito, que Tu fales, ó Deus, ao coração de todos e de cada um que está aqui presente, que as palavras dos lábios e o meditar do coração sejam agradáveis a Ti, rocha nossa e Redentor nosso. Oramos em nome de Jesus, amém. Reflexões sobre a vida no dia de finados. Pastor, eu precisava de uma mensagem assim para me botar mais para cima, e só por essa leitura que fez aí eu já me esmureci. Calma, a palavra do Senhor é vida, a palavra do Senhor é bálsamo, mas ela também traz verdades impactantes e transformadoras, muito necessárias, muito importantes para o nosso coração. Com base nesse texto, de acordo com o tema, eu gostaria de propor para os irmãos aqui breves reflexões, pelo menos 5. A primeira: a vida na terra é uma dádiva, aproveite-a. A vida na terra é uma dádiva, aproveite-a. No capítulo imediatamente anterior, capítulo 11, versículo 9, Salomão diz assim: alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam aos seus olhos. Saiba, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. Salomão escreveu alguns livros da Bíblia. Ele escreveu Cântico dos Cânticos, ele escreveu Provérbios, ele escreveu Eclesiastes, mais alguns salmos. Esse livro aqui que nós estamos lendo é como se fosse o derradeiro, o último livro, provavelmente tenha sido o último livro escrito por ele. Alguns o consideram um livro do outono da sua vida, quando ele já estava caminhando para além do Rio Azul, descendo a ladeira. Então é o momento que ele está caminhando para se tornar senil, para se tornar idoso, para se tornar velho, agora mais amadurecido, agora mais experiente, cheio de profundas reflexões. Um pastor batista brasileiro já lançou um livro com base em Eclesiastes e o intitulou de o livro mais mal-humorado da Bíblia, porque olha por essa perspectiva, a perspectiva de quem está caminhando para o fim da vida e começa a fazer profundas reflexões. Tem um livro escrito por ele, por exemplo, Cântico dos Cânticos, que é como se fosse naquela fase de maior pujança, de explosão hormonal, libidinosa e etc. Então ele está ali pulsando. Provérbios, ele está maturidade, um homem de meia idade, um homem adulto, um homem maduro. Eclesiastes mais para o fim da sua jornada. Então é como se fosse um livro de crônicas, reminiscências, lembranças e profundas reflexões. Ele relata aqui no penúltimo capítulo deste livro, dizendo: alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude.
ande nos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam os seus olhos. Saiba, porém, que de todas essas coisas Deus lhe pedirá contas. Não é um salvo-conduto, não é um cheque em branco. Ele fala sobre aquilo para o qual Deus nos criou. Deus nos criou e nos deu condições de vivenciarmos experiências incríveis. Porque quando nós pensamos, por exemplo, em vivenciarmos experiências incríveis, imediatamente parece que temos a tentação de pensar que experiências incríveis são experiências irresponsáveis. Não necessariamente. Você tem como viver, por exemplo, a plenitude daquilo que Deus deu para você, como homem, numa relação, por exemplo, interrelacional. Você tem uma relação, por exemplo, conjugal, afetiva, emocional. Você pode ter uma mulher para chamar de sua, um marido, um homem para chamar de seu. Vocês podem fazer uma vinculação conjugal, matrimonial, e ali você vai viver uma das experiências mais incríveis da face da terra. A Bíblia fala sobre isso. Uma relação muito profunda, que é assimilada, inclusive em algumas passagens bíblicas, como uma relação que há entre o homem e Deus, uma relação, um nível tão profundo que você não tem com outra pessoa na terra. Então, o homem conhece a sua mulher. Salomão fala sobre isso. É tanto que, por essa razão, alguns até evitam ler o livro de Cântico dos Cânticos. Pastor, eu acho esse livro muito apimentado, é muito quente. E ele, alguns forçando a barra, acham que representa, por exemplo, ele é didático, ele está ali tentando figurar o amor de Cristo para com a igreja. É forçar um pouco a barra. Ali é basicamente um homem botando para fora o seu amor, o seu afeto, o seu sentimento, aquela explosão de sentimentos pela sua mulher amada. Então este é o Salomão que está dizendo assim: a vida é um grande presente de Deus. Desembrulhe este presente e o aproveite. É uma tangerina que você vai descascar, é um milho que você vai debulhar e você pode saborear. Aproveite. Muita gente, infelizmente, está passando pela vida sem aproveitar aquilo que Deus lhe deu. Assim, de coisas simples, a coisas mais complexas. Tem uma poetisa chamada Marina Colasanti, que ela escreveu, acho que até faleceu recentemente, e é assim: eu sei, mas não devia, é o título. É um lindo poema, e ela vai dizer assim: eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. Aí começa a descrever a vida cotidiana moderna nossa. O quanto que a gente se acostuma a não ver o céu, a não olhar para o céu, a não ver o desabrochar de uma flor, a não sentir mais na pele as gotas de chuva, a não mergulhar para dentro de um brejo. A gente chama brejo, lá em Brasília chamava igarapé. Então, no Pará, chamava igarapé também, furo, enfim. Cada lugar chama de um jeito. A gente não tem tempo mais para isso, porque nós vamos nos sufocando numa agenda louca. E Balsa sabe fazer agenda maluca para a gente. É uma agenda frenética. Eu cheguei aqui e disse: meu Deus, será que eu escapo num ritmo louco desse aqui? Mas, graças a Deus, no sábado parece que tudo meio-dia para. Assim, em tese, né? Mas é o risco de não aproveitarmos aquilo para o qual Deus nos criou. Quando eu vejo, por exemplo, homens com plena capacidade de casar, de tomar uma mulher em casamento, de se casar, de constituir uma família, e não se casa. Às vezes eu digo assim: tu tens o dom do celibato? Não. Tu está vivendo em pecado? Não. Então o que é que você não quer desfrutar de uma das experiências mais incríveis da vida, que é ser um marido, é depois se tornar um pai. Eu tinha ouvido falar sobre isso, mas eu só descobri na prática quando a minha primeira filha nasceu, que foi a Liz, dizendo que o homem também tem um tipo de hormônio chamado ocitocina, e que ele desabrocha na hora que o seu primeiro filho nasce. Mas veja, observação, tem que ser aquele pai presente, que acompanha a gestação, que acompanha a pré-natal, se for possível, se tiver coragem, que não é como a Netflix, que assiste o parto, assisti das duas. Na da segunda, eu confesso que eu me acovardei. Estava lá em Brasília, eu disse assim: Milka tremendo de um lado e eu do outro. Ele disse: eu não vou, não. Aí eu disse: não, mas Luísa vai jogar na minha cara. Pois é, o da Liz o senhor assistiu, o meu o senhor não quer assistir. Aí eu fui. Mas desde o primeiro eu disse assim: não é tão romântico como nos contos, nas séries. Eu fui. Quando eu peguei minha filha, a primeira filha nos braços, um novo Helder ressurgiu. Nasceu uma filha, mas nasceu um pai. Então você vive ciclos que o Senhor reservou para você. Diz: poxa vida, se a vida acabasse hoje, terá valido muito a pena. Porque eu vivi coisas incríveis, eu tive o prazer de me casar, eu sofri dores terríveis, dilacerantes, às vezes alucinantes, mas também alegrias descomunais, incomparáveis. Eu tive a alegria de ser pai, de ver aquele milagre, um dia que eu olho assim até hoje,
embasbacado, queixo caído. Eu digo assim: meu Deus, eu sou pai. Eu tenho filhas. Eu tenho filhas. Presentes de Deus. Então você poder experimentar aquilo que Deus te deu. Eu morei em Brasília, cheguei lá, aí eu botei na opinião de que eu fazia um check-up para me entregar de corpo e alma para essa igreja. Mas eu quero entregar um corpo bom, um corpo saudável. Aí fiz um check-up, descobri coisa que eu não queria, comecei a tomar uma medicação, comecei a usar óculos, já falei isso aqui para vocês. Aí Brasília é uma cidade que foi projetada para ser cidade pomar e cidade jardim. Você anda na cidade, tem muitas árvores de abacate, manga, jaca, tudo mais, e muitos ipês. Plantas lindas. Ipê, para mim, é uma das árvores mais lindas do mundo. E lá tem todo tipo. Mas tem também outras como cambuí, flamboyant, são árvores lindíssimas. Eu tinha a impressão que minha visão era boa. Aí eu decidi fazer exames no oftalmo. Quando eu fiz aqueles exames, aí eu voltei, peguei o óculos, quando eu coloquei para testar, eu digo: rapaz, não acredito, eu estava quase cego. Mas o homem é muito teimoso. Eu fazia de conta que estava tudo bem. Não sei nem como foi que eu consegui passar na reavaliação da CNH para 10 anos, espremendo o olho ali. Mas quando eu coloquei os óculos, eu lembro que eu cheguei na porta da PIB de Braslândia, e lá a igreja fica na zona nobre, de frente para o lago da cidade, quem conhece. E aí tem várias árvores de cambuí, tem flamboyant e muitos ipês. E aí na porta da igreja tinha um ipê roxo, estava na época da floração. Eu olhei para ele sem o óculos, depois eu coloquei o óculos. Quando eu coloquei o óculos, eu me emocionei. A lágrimazinha desceu. Eu disse: meu Deus, me perdoa. Eu deixei de contemplar a beleza que o Senhor criou. Algo tão fantástico, divinal. Tem vida curta, a duração é pouca. Mas o Senhor nos brinda. O Senhor nos dá esse espetáculo aqui todos os dias da vida. E muitas vezes nessa vida louca, maluca, a gente não consegue aproveitar. O alerta de Salomão é para que você, jovem, você, homem mais maduro, você que é mais jovem do que o jovem, talvez adolescente, que você aproveite a vida que Deus te deu, porque ela é uma dádiva. Mas lembre-se que esse encorajamento que o próprio Deus te dá, por meio de Salomão, não é um salvo-conduto, não é um cheque em branco e um argumento para você ser irresponsável. Porque a própria palavra do Senhor, em Gálatas 6,7, fala que: não se enganem, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Quem semeia na carne, da carne vai colher corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito vai colher a vida eterna. Você pode aproveitar toda a potência do seu corpo, hormonal, de libido e tudo mais, do jeito criado por Deus. Muitos, por não quererem seguir os protocolos e propósitos do Senhor, vivem como se fossem animais, como se estivessem debaixo das leis do ciclo do cio. E aí quebram princípios e propósitos do Senhor, acumulam e colecionam dores, sequelas. A alma está machucada, está ferida, sangrando. Dolorosa a alma, sofrida a alma cheia de hematomas, de dores, de angústias e sofrimentos, por não ter entendido aquilo que o Senhor projetou para si. A nossa sede não é por prazeres. Esse não é o fim da vida, mas a nossa sede é de viver para a glória de Deus. E os homens e mulheres plenos são aqueles que conseguem viver a plenitude dos propósitos de Deus para a sua vida. É alguém que consegue empunhar a Bíblia, colocá-la na mão, abri-la, lê-la e discernir qual é a boa vontade do Senhor para a sua vida. E entender: a partir de hoje eu vou ser um homem diferente, porque eu tenho aqui as diretrizes. O Senhor está delineando o caminho pelo qual eu vou andar. Ele está traçando a rota que eu devo percorrer. Ele está balizando para a minha vida, dizendo: não passa dessa linha, porque aqui é um despenhadeiro, é perigo, é para o mal. Então, Ele encoraja a que nós vivamos intensamente a nossa vida, para que não haja depois tristeza ou abatimento por pensar assim: eu não aproveitei. Por isso músicas como aquela, a gente chama, entre aspas, secular, epitáfio, faz tanto sucesso. Devia ter, devia ter, devia ter, devia ter. É doloroso demais saber que você não aproveitou e viveu a plenitude do que o Senhor queria para si. Quando eu ainda morava em Alto Parnaíba, ali por volta do ano 2006, eu me lembro de ter lido um livro. Hoje é um escritor chamado de autoajuda, mas é um psiquiatra lá de São Paulo, chamado Roberto Chiniachiki, é um japonês. E naquele tempo, imagine, 2005, 2006, eu li o livro
E eu o li contando uma experiência que tinha trabalhado numa ala de hospital de doentes terminais, como psiquiatra. Então, ele, de alguma forma, dava um tipo de conforto naquela hora de cuidados paliativos, mas ele cuidava de doentes em estágio terminal, lúcidos, não é aquele pessoal que estava entubado, sedado, sem ver a vida. Gente que estava na reta final da existência sobre a terra, mas com lucidez, vendo tudo o que estava se passando. E ele conta que, conversando com algumas daquelas pessoas, testemunho dele, a maior frustração daquelas pessoas não é porque elas não trabalharam mais, naquela altura do campeonato, vendo a morte chegar. A maior frustração delas não é porque não se vingaram de quem tinha que se vingar, foi de não ter aproveitado coisas básicas, de não ter aproveitado a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, de não tê-los visto crescer, de ficar nessa vida frenética, essa busca incansável e irrefreável por dinheiro. Já se falou que dinheiro é como água salgada. Quanto mais se bebe, mais se tem sede. E parece que não tem fim. E a Bíblia dá tantos alertas para nós sobre isso. O dinheiro não é um mal. O dinheiro, ele é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Porque ele tem poder de se tornar o nosso algoz, de nos botar na coleira e de nos subjugar. Pense nisso. Então, aquela experiência do Dr. Roberto Chiniachik me chamou muito a atenção. Me fez lembrar, por exemplo, preparando a mensagem, citei recentemente uma frase do filósofo Schopenhauer, que ele vai dizer assim: a vida é uma oscilação constante entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Está se matando para adquirir, quando consegue, bate o tédio. Eu queria esse carro, alcancei. Depois dá o tédio. Isso aqui não tem fim. Mas você tem resposta, por exemplo, em Santo Agostinho, quando dizia assim: Senhor, fomos criados por Ti e para Ti, e a nossa alma não descansa enquanto não descansar em Ti. Essa é a nossa sede real e verdadeira. Essa é a nossa maior necessidade. Então, nós precisamos ter cuidado com isso. Eu pedi para projetar uma imagenzinha aqui. Tem uma imagem, isso aqui representa a gente, né? Nós não vivemos aonde estamos. Então, se você for num consultório psicológico, fizer um tratamento, uma terapia, uma das indicações vai ser: tenta viver o momento, onde você está. Mas, às vezes, nossa cabeça está como a aba do notebook, a gente abre 1000 coisas, 1000 janelinhas, somos multifocais, você está no transporte pensando na hora da alimentação, está na hora da alimentação pensando no trabalho, está trabalhando pensando no descanso, na hora de descansar está pensando na volta para o trabalho. E a gente não consegue ter paz, a gente não consegue viver aquilo que o Senhor tem para nós. Então as mentes ficam sobrecarregadas. Tem especialista em saúde mental que diz que uma criança hoje, com 9 anos de idade, ela tem mais informação na cachola do que um imperador do antigo Império Romano no auge da sua carreira. Então é muita informação para nós. E a tendência natural é nós colapsarmos. Cuide de si mesmo. Uma segunda lição muito importante é que a vida na Terra é curta e limitada. Valorize-a. Eu sempre gosto de falar para os irmãos: daqui a 100 anos, todos nós estaremos mortos, se Cristo não voltar. Pastor, até quem é bebezinho, se chegar a 120, é difícil chegar a 130. Eu lembro de ter visto uma notícia de um indiano ou indiana, lá da Índia, não indígena, lá da Índia, de 130 anos. E a pessoa deu uma entrevista e disse assim: a morte se esqueceu de mim. Imagina o que é uma pessoa viver 130 anos. Ela já não tem mais ninguém praticamente do conhecimento dela. Os filhos já se foram, os netos já se foram, talvez até os bisnetos. Muita coisa já não vai fazer mais tanto sentido. Mas o fato é que nós temos um prazo de validade sobre a terra. Nós não vamos ficar aqui para sempre. Não vamos ficar como semente e nem a base de formol vão conseguir nos segurar. Aqui e acolá tem a notícia de um endinheirado que mandou congelar não sei quem, um pai, um ente querido, na expectativa de que a ciência avance e consiga devolver a vida para aquela pessoa. A gente não vai conseguir, porque o Senhor já deu os seus decretos. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso segue-se o juízo. Aqueles a quem Deus quis, e se Ele quiser ressuscitar, Ele ressuscita, mas a regra é: ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Você
tem que entender, e eu tenho que entender, temos que entender que a vida na Terra é curta e limitada, passa rápido, precisamos valorizar. O tempo passa muito rápido. Eu estou prestes a entrar na casa dos 40, e depois que entra na casa do doenta, é difícil sair, 40, 50, 60, 70, 80, 90, é difícil, mas meu coração, eu dou minha palavra para vocês, como diz a linguagem popular, eu juro de pés juntos, no meu coração eu tenho 18 anos ainda, mas o tempo passa para todos nós, e passa depressa. A vida passa depressa e nós voamos, é o que o salmista escreveu. A vida passa depressa e nós voamos. Tiago diz, o que é a vossa vida? Sois como uma neblina, apóstolo Tiago, que existe por um pouco de tempo e logo desaparece. Então nós somos comparados, pela palavra de Deus, como uma neblina, como um vapor, como uma fumacinha que está aqui e rapidamente desaparece. Então, por mais que nós sejamos os bambambãs do nosso tempo, na nossa área, em nossa cidade, em nosso contexto, aonde nós vivemos, um dia nós seremos só saudade, talvez um dia seremos só lembranças. Dificilmente algum de nós aqui vai conseguir dizer o nome do seu tataravô, mas foi crucial para você e eu estarmos aqui, nós não conseguimos, talvez alguns com sacrifício poderão dizer o nome dos bisavós. Eu lembro que um amigo que está pastoreando lá no Pará, na Transamazônica, na cidade chamada Brasil Novo, onde eu já tive a honra de pregar, perto de Altamira, um dia ele falou uma coisa que eu nunca mais me esqueci, vou honrá-lo, o pastor Elton Mendes, ele é filho de Paraíso do Tocantins, mas está embrenhado lá na Transamazônica, no Pará. Ele disse, rapaz, eu fui pregar no culto fúnebre, e aí cheguei no cemitério e me chamou a atenção, eu olhando lá as catacumbas, as lápides dos túmulos, e a vida inteira da pessoa está resumida em um tracinho, porque tem lá data de nascimento, tracinho e data de falecimento. A vida inteira da pessoa, independentemente se viveu 1 ano, 80 ou 100, se resumiu em um traço. Então a vida passa, e essa aqui não é a nossa morada definitiva. Salomão chama a atenção para isso. Lembre-se que a vida passa rápido. Eu vou caminhar para os 40, mas eu não sou mais aquele Helder de 18 anos atrás, 20 anos atrás. Eu que estava me lembrando esses dias, quando nós nos casamos, eu tinha assim, muita dificuldade de tomar remédio. Para tomar uma dipirona para uma dor de cabeça, eu botava banca. Não vou nada, não vou viciar meu corpo, não. Hoje eu transformei uma pochetezinha daquela da Boticário lá. Imagina, de tudo um pouco. Você quer o quê, meu filho? Você quer o quê agora? Um pantoprazol, o que você quer? Entendeu? Ações do tempo no corpo da gente. Às vezes medicação para um tratamento específico, de uso contínuo, tratar uma doença crônica, aguda, e a gente vai sentindo o peso do tempo sobre a nossa vida. Pastor Hernando Dias Lopes fala que são as marcas indisfarçáveis do tempo. O tempo vai esculpindo marcas indisfarçáveis em nós. A gente estica aqui, estica ali, estica acolá, estica tudo, mas não consegue esticar a vida. Porque a Bíblia diz que alguém com toda a sua capacidade não pode acrescentar um palmo à sua estatura, um dia à sua existência. Nós não temos essa capacidade. Por mais que a ciência e a medicina, graças a Deus, por um milagre do Senhor, tenham avançado, ela não consegue nos garantir a vida eterna. E Salomão nos lembra sobre isso. E ele fala no texto que vai ser projetado aqui. Ele diz o seguinte: lembre-se do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer na vida. Lembre dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu o seu brilho, e que as nuvens de chuva nunca mais vão embora. Aquilo que outrora nos dava tanto prazer e alegria perdeu o sentido. Então seus braços, que sempre o defenderam, começarão a tremer. As suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Seus dentes cairão, sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar a sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo ou a música tocando. Levantará cedo quando os passarinhos começam a cantar. Então você terá medo de lugares altos e até caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso. E quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. A vida passa muito rápido. Cuide de si próprio, cuide de você, cuide da sua família, cuide dos seus. Lembre-se que é um privilégio enorme
Deus nos dá a saúde, o vigor que nós temos hoje. Alguns vivem de uma maneira muito desregrada, açoitam o seu próprio corpo, desgastam o seu próprio corpo. E muitas vezes eu posso até acreditar assim, à luz da própria palavra de Deus, alguns até abreviam, eu acredito nisso, a própria existência sobre a terra, por causa de uma vida imprudente. E às vezes até propósitos do Senhor para nós, grandes projetos de Deus. Imagine, podendo ser interrompidos pela metade, por não nos cuidarmos satisfatoriamente. Eu quero me cuidar mais, calibrar peso, porque eu quero ver minhas filhas crescerem. E quero pastorear muito mais. Então eu me lembro, por exemplo, já citei, eu acho para vocês, o pregador, um jovem prodigioso pregador, acho que viveu na Inglaterra, chamado Robert Murray. Ele morreu com brevíssimos 29 anos. Teve uma doença, o acometeu, não resistiu. Era um prodigioso pregador. Pouco antes de morrer, ele escreveu: o Senhor me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo. Agora eu não tenho mais como levar a mensagem. Cuide-se e lembre-se que nem sempre a gente, enquanto estiver sobre a terra, vai ter o vigor da juventude. Alguns dizem assim, a velhice é a melhor idade. Pelo que eu já conversei com o pessoal idoso, eu acho que não é não. E pelo que Salomão está descrevendo, eu acho que não. Mas já se falou com muita propriedade e sabedoria, que envelhecer não é para os fracos. Envelhecer é um privilégio. E se você está tendo a alegria de envelhecer, agradeça a Deus. Você deve olhar para trás e se lembrar, realmente, muita coisa mudou. Eu, quase 40 anos, eu vejo que muita coisa mudou, no corpo, na cabeça até, e é isso mesmo, mas coração em paz, tranquilo e alegre e feliz por saber assim. Se encerrasse hoje, para a honra e glória do Senhor, encerraria em paz, podendo falar como Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, honrei e glorifiquei ao meu Senhor. A vida na terra é curta e limitada, valorize. Pastor Jeremias Pereira, lá de Belo Horizonte, muito brincalhão, ele diz assim, que nós estamos na fila da morte e a senha, ninguém conhece a sua. É a senha invisível na fila da morte. É igual quando você vai no shopping, não sei se ainda tem, faz dias que eu não vou no shopping, se bem que eu fui esses dias lá em Belém, aí você ia na lanchonete lá da praça de alimentação e tinha aquela caixinha lá, né, que ficava, na hora do seu lanche, começava a tremer. É tipo aquilo ali. Você está segurando uma na mão, quando tremer, aí você canta aquele hino, se conseguir enxergar o momento. Quando se fizer chamada, lá estarei, meu Deus. Então nós estamos, irmãos, nessa fila invisível. E a qualquer momento nós podemos atravessar o Rio Azul, além do Rio Azul. Embarcar rumo à nova Jerusalém de Deus, para a nossa derradeira viagem. Lembre-se sempre disso. Terceiro lugar, viva com os pés na terra e com o seu coração no céu. 1 Pedro 2,11 diz: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Para mim, é uma das melhores definições da nossa condição sobre a terra. Somos peregrinos e forasteiros na terra. Nós não estamos aqui para morada definitiva, nós estamos aqui de passagem. Nós somos apenas transeuntes. Nós estamos apenas de passagem, aqui não é a nossa morada final. Não adianta fincar raiz profunda, não adianta se apegar. Lembre que caixão não tem gaveta. E a Bíblia diz que nus viemos para este mundo, e é assim que nós vamos sair dele. Do pó saímos e ao pó voltaremos. Viva com os pés na terra, mas viva com o coração no céu. Viva com esperança. Nós pensamos muito pouco na eternidade. Qual foi a última vez que você pensou no céu? Qual foi a última vez que você pensou na eternidade? Boa parte dos hinos, dos clássicos hinos que foram compostos e que tem até em nossos hinários como cantor cristão, eles foram compostos em contextos de dor. Por exemplo, alguns debaixo de escravidão. E aí, na hora daquela opressão, daquela angústia, daquele sofrimento, daqueles maus tratos, canções belíssimas eram compostas, fruto daquela dor, daquele sofrimento, que já se falou que ostra feliz não faz pérola. E aí, do meio daquela angústia, brotava aquela beleza, hinos do tipo: eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões nesse lindo país que Jesus foi para nós preparar.
minha morada, Jesus assegura. Porque o coração começava a ansiar pelo céu. A Bíblia diz que depois da queda, por causa do pecado, até a natureza geme, como uma mulher que está para dar à luz. Até a natureza sente, aguardando, exclamando, pela volta de Jesus Cristo, pela redenção. Imagine nós, irmãos. Então a gente não pode botar o olhar só na horizontal, só aqui na terra. Tem que ter os pés na terra, mas tem que ancorar o coração lá no céu. Colossenses fala sobre isso. Colossenses 3 diz: pensem nas coisas do alto. Pensem nas coisas do alto e não simplesmente nas coisas que são da terra. Pense nas coisas do alto. Medite sobre a eternidade. Porque o nosso embarque para a eternidade pode ser questão de décadas, mas pode ser questão de semanas, pode ser questão de dias, pode ser questão de horas. Então, como pastor, em regra, todos os cemitérios da cidade eu vou conhecer. Não porque eu gosto, não porque eu gosto de fazer um turismo tenebroso, cavernoso, mas é porque é obrigação espiritual. E precisamos chorar com quem chora. Irmãos, é tão triste. Você vê, por exemplo, o sepultamento de um ancião muito amado. Eu já vi anciãos sendo enterrados que parece que era um filho que estava partindo, mesmo sendo velhinho, doentinho, frágil, família toda sofrendo, chorando. Mas já fui em sepultamentos que parece que não tinha uma lágrima para ser derramada. Ficou como aquele rei Jeorão, que a Bíblia diz, que partiu sem deixar de si saudade. Meu Deus, coisa triste. Se pudesse contratar as carpideiras, ia contratar para chorar aqui, para ver se dava uma animada nesse velório, ou uma desanimada nesse velório. Muito triste. Mas já fui também, irmãos, no sepultamento de criança. Já tive que dar notícia para crianças que o pai, mãe tinha falecido. Pedi assim, nunca mais me dê essa missão. É muito difícil. Um dos sepultamentos mais difíceis da minha vida foi em Brasília. Uma menina linda, ainda conheci, abracei, beijei, brincando numa piscina com os priminhos, num parque aquático. Aí desceu lá no tobogã, um menino desceu, bateu o pé, pá, bateu, sentiu aquela dor, passou mal, muita dor. E aí foi, fez ultrassom abdominal e etc e tal. Daquela pancada, a menina descobriu que tinha um câncer raríssimo e agressivo no ovário. E aquilo ali foi uma luta. E a igreja fez campanha, a igreja fez doação de recurso. E aí, meus irmãos, Deus a recolheu. E eu fui para o sepultamento dela, no cemitério principal lá de Brasília, onde foram enterrados os pioneiros. E eu fiquei tão triste com aquilo, porque no sepultamento do caixão parece que a menina estava dormindo. As priminhas foram, botaram aquelas coisinhas de cabeça que a menina gosta, e uma caixinha de som JBL para tocar, as musiquinhas que ela gostava. Eu disse, meu Deus, isso aqui está me destruindo. Não vou ficar aqui não. Mas eu era o pastor, tinha que dar uma palavra. Mas eu fiquei assim tão comovido com aquela cena, com aquela situação. Então crianças morrem, adolescentes morrem, jovens morrem, adultos morrem. Anciãos morrem. Todos nós estamos sujeitos. Se tem uma coisa nessa vida que é democrática, é a morte. E ela é, muitas vezes, indefensável. Nossa habilidade, nossa capacidade, nossos recursos não conseguem, em algum momento, driblar. E nós temos, então, que partir para a eternidade. Viva com os pés na terra e com o coração no céu. Isso é muito importante. Essa mensagem, ela é a propósito do Dia dos Finados. Aproveitando a ocasião, muita reflexão, vinha para a igreja agora à noite, ainda tinha gente no cemitério central de Balsas, cada um buscando a seu modo fazer a sua homenagem, a gente respeita. Mas é para nós pensarmos, irmãos, que todos nós estamos trilhando esse caminho. Um caminho que vai ter um fim, ou pela volta de Jesus Cristo, ou então nos encontrarmos com o Senhor, fechando os olhos na terra, no céu. Viva com os pés na terra e viva com o coração no céu. O escritor norte-americano Max Lucado, ele diz assim, você está se sentindo muito apegado com essa vida? Faz o seguinte, puxa o extrato, todo o extrato bancário que você tem, dos bancos que você tem, e vai contar seu dinheiro dentro do cemitério. Porque naquele momento você vai ver que muita coisa passa a fazer sentido. Ele contabiliza seu dinheiro dentro do cemitério. Ou faça planos, diz ele, sugerindo, Max Lucado, faça planos na frente de um doente em estágio terminal. Que aí você vai ver o quanto que a vida é fugaz, frágil. Nós somos frágeis.
nós somos frágeis. E essa consciência é muito importante. Por que que muita gente não muda? Porque pensa que vai ficar na terra para sempre. E porque acha que vai ficar na terra para sempre, dá tempo de caçar contenda com os outros, ser antipático, chato, ruim, intragável, e fazer a vida ser aquele fardo para todo mundo. Quando muita gente passa pelo baque de quase morte, quanta gente que chega e diz assim, eu voltei melhor, eu voltei menos pior, eu voltei diferente, eu tive uma nova chance, eu mudei. Viva com os pés na terra, com o coração no céu. Quarto lugar, a vida eterna é uma realidade. O texto bíblico diz, nós estaremos caminhando para o nosso último descanso. E quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro cai e quebra, quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro se despedaça, quando a corda do poço se parte. Então, nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e nosso espírito voltará para Deus que o deu. A Bíblia fala que esse é o caminho que nós vamos trilhar naturalmente. Ou Cristo rasga os céus, na linguagem apocalíptica, como um relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, e vem para nos buscar, estabelece o seu trono, o julgamento final, o juízo final, ou então, naturalmente, passaremos pela experiência da morte. A Bíblia fala que só há dois destinos, céu ou inferno. Pastor, eu tenho dúvidas. Se você tem dúvidas, então provavelmente você não é salvo ainda, porque a salvação é a certeza. Tem gente que diz assim, eu tenho muita raiva de crente, porque o crente evangélico, ele diz que é salvo. Eu não posso, nós não podemos mentir, porque esta é a nossa convicção. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica, confirma com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Que o Espírito Santo, da parte de Deus, o próprio Deus nos deu o Espírito Santo como o penhor, a garantia de que Ele vai vir nos buscar. Ora, como é que a gente não vai crer? Como é que nós não vamos ter essa bendita esperança, essa bendita expectativa de morarmos no céu com o Senhor? A vida eterna é uma realidade. Teve um poeta, Alto Parnaíba tem muito filho ilustre, não é só eu não, viu? Modéstia à parte. Muitos filhos ilustres. Teve um poeta lá chamado Luiz Amaral, e a vertente dele era mais espírita. Mas eu me lembro de ter lido, folheado um livro dele, e vi uma parte interessante que eu gravei. E dizia assim, a morte é um fato natural, a morte não é o fim. É um fato natural, parei, vou conseguir. Mas a morte não é o fim, é um fato natural que atinge o ser humano para libertar a própria alma. A morte não é mais nem menos que a continuação da própria vida. É uma simples mutação de meio que não intercepta nem destrói, mas apenas modifica a existência. Independente do viés religioso, tem a convicção de que a coisa não acaba aqui. Embora tenha algumas ideias como a do aniquilacionismo, de que acaba tudo e acabou tudo e acabou tudo. Não tem nada depois da morte. A morte é uma vírgula na continuação da nossa história. É só uma vírgula. A vida para valer, irmãos, começa depois que a morte física nos alcança. Só que a Bíblia fala em duas mortes, a morte física e a morte eterna. A morte eterna se refere àqueles que não vão morar no céu. Eu me lembro que eu morava em Alto Parnaíba e tinha visto naquele tempo, que não sei se ainda existe, a revista Veja, e vinha a revista impressa, eu tinha lido uma pesquisa que dizia assim, quem acredita no céu? Aí, é mais ou menos assim, 90 e tantos % acreditava e tinha certeza que ia morar no céu. Eu digo, alguma coisa de muito errada não está certo, não está batendo. Porque a Bíblia diz, quando perguntaram para Jesus, são muitos os que serão salvos? Ele respondeu, são poucos os que serão salvos. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e muitos são os que entram pela porta larga. Poucos são os que entram pela porta estreita. Jesus é a porta estreita. Jesus é a nossa esperança. A Bíblia diz que Jesus é o nosso Parácletos, o Espírito Santo, mas Jesus também, no Novo Testamento, está na figura do Parácletos, do advogado que está ao lado. A Bíblia diz, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele estará diante do acusador e ele entrará em nossa defesa. E o próprio Deus nos receberá no céu. Vinde benditos do meu Pai, para o gozo que vos está preparado antes da fundação dos séculos. Servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem para o gozo do teu Senhor. Vem para o gozo do teu Senhor.
Falei para vocês também que a lenda urbana diz que quando o Titanic saiu rumo à sua primeira e última viagem, havia várias listas dos que compunham aquela embarcação. Os tripulantes, cozinheiros, classe A, classe B, classe C, quem iria no convés, várias listagens. Depois do naufrágio, apenas duas: salvos, perdidos. Quem foi encontrado com vida e quem tinha morrido. Nós poderíamos fazer o levantamento aqui de várias listas diferentes. Gostos, predileções, naturalidade, nacionalidade. Mas no fim das contas, apenas duas listas restarão salvos e perdidos. Você tem certeza que o seu nome já está no livro da vida? Você já tem certeza da sua salvação? Você precisa ter essa certeza. Você não pode viver sem a certeza de que você vai morar no céu, por causa de tudo que nós estamos falando aqui. A vida eterna é uma realidade. A mesma Bíblia que fala sobre o céu é a mesma Bíblia que fala sobre o inferno. A mesma Bíblia que fala sobre salvação é a mesma Bíblia que fala sobre a danação eterna, a condenação eterna. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Depois que a pessoa morre, biblicamente falando, já não há mais o que fazer pela pessoa. Não há. Então, enquanto a pessoa está viva, ore, pregue, ensine, compartilhe, testemunhe a palavra. Já fui solicitado por membros da igreja: pastor, vamos fazer capelania hospitalar. Às vezes tem gente que está ali no segundo entre a vida e a morte. A gente não tem como marcar uma agenda. Vamos espalhar estes servos e servas do Senhor nesses momentos cruciais, para pregarem o Evangelho, para que a pessoa tenha a oportunidade de ter um Deus em quem depositar a sua fé, uma mão celestial para agarrar, um Deus a quem ela vai pedir perdão, vai se render e vai receber a salvação, Deus que vai abraçá-la, que vai dar certeza da sua salvação. Preguei no Pará, irmãos, que coisa tão linda, que coisa linda. Crianças converteram, adolescentes, jovens. Domingo pela manhã eu preguei na praça pública, na porta da igreja. A igreja fez um café da manhã, um grande café da manhã, com muitos projetos sociais, de música, balé, jiu-jitsu e tal, convidou as famílias. Eu fiz o que eu amo, que foi pregar em praça pública, e fiz o apelo de salvação. Aí tinha um menininho lá, levantando a mão toda hora. Eu disse: rapaz, não vou prestar atenção nesse menino, não. E o menino levantando a mão: não vou olhar para esse menino aí, que ele está com graça. E aí o bichinho levantando a mão, eu disse: pô, venha cá. Quando ele foi, o pessoal começou a chorar. Eu disse: meu Deus, esse menino é amado desse jeito. Pastor, esse menino tem uma história linda. A mãe gerou as 7 crianças e jogou lá para o colo da avó. Esse menino, coitado, é quem faz a comida em casa com 8 anos. Esse menino é quem lava a louça. Esse menino entendeu tudo que o Senhor falou, pastor. Esse menino entregou a vida para Jesus. Você tinha que ver o abraço que ele deu, o quanto os olhos brilhavam. E aí depois eu até publiquei um dos vídeos, um adolescente. Sim, minha filha, o que foi? Você está entregando a vida para Jesus? Já entregou, estou entregando agora. E chorando, lágrimas escorrendo. À noite, igreja lotada, pessoal assistindo pelas janelas, mesmo com ar-condicionado, janela de vidro fechada, pelo menos querendo visualizar. E a igreja botou um telão do outro lado da rua e lotou o lugar também. Pregação da palavra, apelo de salvação. Alguém mais aqui quer entregar a vida para Jesus? Ou quem está lá fora? Aí entra um rapaz lá de fora, ouviu, entrou chorando, ajoelhou, entregando a vida para o Senhor Jesus Cristo. O Senhor atrai as almas. O próprio Deus atraiu a tua alma aqui nessa noite. O próprio Deus te trouxe até aqui para ouvir a palavra. Nós somos apenas instrumento nas mãos do Senhor. A vida eterna é uma realidade. Por último, e é um extra, é um ponto que nem caberia na mensagem, mas eu vou colocar aqui, a propósito aí do Dia dos Finados. Dê flores em vida. Eu, como pastor, sou testemunha, infelizmente, ocular, de muitas dores, que quase sempre eu poderia definir assim como remorso. Me lembrei de um poema da saudosa poetisa Mirtes Matias, poetisa batista, que dizia assim: se queres dar-me uma flor, dá-me antes que eu morra. Se podes hoje fazer o milagre de um sorriso no rosto que chora, não coloque flores sobre tumbas. Se queres dar-me uma flor, faze-o agora. Se podes dar um lar ao orfãozinho, abrigo ao pobre que geme lá fora, não encolhas a mão, Deus está vendo. Se podes dar-me uma flor, faze-o agora. Se conheces o eterno caminho que leva ao templo onde a alegria mora, não guardes, egoísta, o teu segredo. Se podes dar-me uma flor, faze-o agora.
Se pode dizer uma frase linda, algo que faça a tristeza ir embora. Dize-a enquanto posso agradecer sorrindo. Se podes dar-me uma flor, faze-o agora. O que farei das orações, das flores, quando do mundo eu já não mais for? Aos pés de Deus eu as terei tão lindas, que não precisarei do teu amor. Não esperes o instante da partida. Se podes me fazer feliz, faze-me agora. Para que chorar de remorso e saudade? Custa tão pouco a felicidade. Dá-me uma flor, antes que eu vá embora. Se queres dar-me uma flor, dá-me antes que eu morra. Geralmente em Dia das Mães, eu digo assim, dos pais, eu digo, quem quer homenagear? O pessoal é muito cabeça dura. Eu digo, vem agora. Defunto não ouve. E é onde a gente vê as maiores expressões de amor. Parece que foi engatado ali, engasgado, bota para fora. É tão triste, irmãos. Por que que as homenagens póstumas, as homenagens para o corpo presente são maiores do que quando a pessoa estava em vida? Porque o remorso dói mais que a gratidão. Eu me lembro de ouvir uma mensagem do pastor Hernando Dias Lopes, falando que pregou num funeral, e que ele contou naquele funeral 86 coroas de flores. Aí ele disse que ficou se perguntando assim, será que em vida a pessoa teve tantas homenagens? Por que que nós somos assim, meus irmãos? As mais belas homenagens, muitas vezes, acontecem nos cemitérios. Aprenda a dar flores em vida. Você que é minha ovelha, sabe que eu sou muito aleatório, eu não sou mecânico. Então, às vezes, passa seu aniversário, Deus te abençoe, Isaías 58, 11. Às vezes eu faço uma homenagem grande, igual eu fiz para o nosso baterista. Meu nome? Baterista Lucas. Aí, do nada, aí tinha umas fotinhas lá, uma história, lembrei do percurso dele, chegada na igreja, reconciliação, conversão da mulher, batismo da mulher. Eu disse, rapaz, vou já fazer bem aqui um carrossel. Aí fiz uma homenagem. Gostou? Pastor, eu chorei. Eu não sabia nem que os homens de Carolina choraram desse tanto, que ele é de Carolina também. Chorou, emocionado. Eu sou assim. No dia que eu quiser fazer, eu faço. Se pedir para eu fazer, eu não faço. Eu pago, pastor, não faço. É natural. Mas tem coisa que tem que ser feita, irmãos. Expresse seu amor por seus pais, por seus filhos. Beije, abrace. Ame mais, perdoe mais, beije mais. Esse pastor querido, Jeremias Pereira, que eu conheci pessoalmente, eu e Milka, lá em Belo Horizonte, demos um beijo, um abraço afetuoso. É pastor da 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte. Aí ele perdeu uma esposa com 15 anos de casado, ficou viúvo com 3 filhos. E ele contando sobre as dores e tal, mas o ponto que eu quero chegar é que ele se casou de novo, Deus devolveu a alegria para o seu rosto, a história recomeçou, continuou. E ele falando para casais, ele diz assim, olha, lembra que a Bíblia diz, casamento é só do andar de baixo, quer dizer, é só aqui na terra. Não tem essa de amor eterno, lá no céu a gente se encontra. Biblicamente isso não existe. Um dia perguntaram para Jesus, como é que vai ser? Porque o homem está casado com a mulher. O homem morre, pelas tradições judaicas da época, a viúva casa com o cunhado, que é o irmão do marido falecido. Se aquele outro morrer, aí casa com o outro irmão, o outro cunhado. Aí perguntaram para Jesus, como é que vai ser no céu? Ele diz assim, rapaz, mas que pergunta boba é essa? Vocês não sabem que no céu não se casa e nem se dá em casamento, nós seremos todos irmãos. Aí Jesus falou, vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Aí o Jeremias Pereira complementa dizendo assim, o casamento é uma bênção para o andar de baixo apenas. Aí ele diz, por isso, beija muito e briga menos. Porque a gente fica digladiando, se desgastando, e deixa de aproveitar as bênçãos do Senhor. Aproveite, dê flores em vida. Honre seus pais, honre seus filhos, aproveite as belas amizades. Amigos são presentes e tesouros que Deus nos dá. Honre os seus líderes, honre as suas ovelhas. Você acredita que eu vejo alguns pontos aqui, agora eu vou brigar com a igreja aqui como pastor. Alguns pontos de alguns de vocês me lembram alguns traços de brasilienses, negativos, no sentido de frieza. Não queira ser assim. Cheguei em Brasília, eles me diziam que tinha uma parte lá, que o pessoal se orgulhava de não responder bom dia. Isso é maligno. Não seja assim, seja uma pessoa amável, porque é isso que a gente aprende com Jesus. Seja uma pessoa gentil, expresse amor, honre seus líderes. Um beijo, um abraço, um encorajamento. Eu tenho recebido nessas igrejas algumas das maiores demonstrações de amor da minha vida.
da minha vida. Eu conheci aqui nesta cidade e nesta igreja algumas das pessoas mais incríveis que eu já conheci na minha vida. Vou falar igual a minha mãe, por essa luz que me ilumina. É real. Pessoas incríveis. Mas às vezes você conhece pessoas que são assim como se fosse uma pedra de gelo. Abra seu coração para que você possa viver intensamente tudo aquilo que Deus está nos permitindo viver. Agradeça a Deus e viva cada momento. Não caia na bobagem que eu e Milka caímos. A gente morou em Belém quase 12 anos. Nós aproveitamos muito pouco. Trabalhei muito e a gente aproveitou pouco em alguns sentidos. Por exemplo, 2 áreas incríveis do Pará, arquipélago do Marajó, que é o maior conjunto de ilhas do mundo, eu não conhecia. Eu podia ter conhecido, mesmo não gostando muito de água. Tinha que atravessar, mas eu ia encarar. E não conheci Salinas, que é um dos litorais lindos do Brasil também, pertinho, 200 quilômetros de Belém, não aproveitei. Aí fomos para Brasília e disse assim, nós não vamos cair nesse erro, nós vamos aproveitar. Aí a pandemia explodiu, fechou tudo. Mas nos 2 últimos anos, bora para Goiânia, vamos em Caldas Novas, vamos em Pirinópolis, vamos não sei aonde, vamos aproveitar. Ainda não aproveitamos, que eu achei que eu ia viver muito mais. Cheguei aqui, eu digo, vou já caçar o Poço Azul, vou já não sei aonde. Aproveite e viva esse momento maravilhoso, as oportunidades que Deus está dando. Não conte com o amanhã, porque nós não sabemos se ele se concretizará. Aproveite o hoje, dê flores em vida. Homenageie, abrace, beije, honre. Isso aqui é algo bíblico. Um coração grato é um coração que agrada a Deus. Esse Dr. Roberto Chiniachik, que eu citei para vocês, para fechar a mensagem, ele diz assim, psiquiatra, todo neurótico é ingrato. Ele vai olhar para a mãe, palavras dele, literalmente. Ele vai olhar para a mãe e vai dizer assim, eu não pedi para nascer, você me botou no mundo, agora me aguente. Aí ele diz assim, o filho sábio agradece. Mãe, muito obrigado, porque a senhora cuidava de mim quando nem existia fralda descartável. Era fralda de pano, a senhora tinha que lavar. Quando tudo era muito mais difícil. Obrigado. Obrigado, mãe. Obrigado, pai. Obrigado por tudo, por seu esforço, por seu empenho, botar em nossa mesa de comer, se esforçar para eu ser quem eu sou, por me dar garantias mínimas de sobrevivência, se esforçar. Obrigado. Agradeça a Deus por sua igreja, agradeça a sua igreja por ser esse refúgio para você, para a sua família, para te abençoar e muitos outros nomes que vêm na sua cabeça. Aprenda a dar flores em vida, aprenda a honrar. A honra glorifica a Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, amém? Vamos orar.